Fala galera, estamos de volta aqui no canal Matemática em Unidades com mais uma sequência de vídeos. E nessa sequência, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre os diversos conjuntos numéricos que existem aí na matemática. E a gente vai fazer vai percorrer os conjuntos aí através da história. A gente vai começar pelo mais simples de todos e a gente vai complicando um pouquinho até que a gente chega no conjunto dos números reais. Tá? A gente já avisando que essa nossa história vai acabar nos reais, então a gente sabe que quando for estudar um pouquinho aí sobre os números complexos, a gente vai adentrar até mais aí essa história dos números, né? Mas nesse primeiro vídeo, galera, vamos começar falando, que nem eu disse aí, sobre o mais simples de todos esses conjuntos aí. A gente vai falar sobre o conjunto dos números naturais, primeiramente, tá bom, galera? E todo mundo sabe que os números naturais, o conjunto dos números naturais, ele é composto pelos números que a gente usa para contar, os números que exprimem uma quantidade, tá, galera? Então, a gente tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim em diante. Eu gosto sempre de escrever pelo menos até o 11, tá, galera? Para vocês não confundirem com a ideia de algarismo. Muitas vezes em sala de aula a gente pergunta, até quando que vai os números naturais? Muita gente vai e fala que é do 0 ao 9, né? Para a gente não confundir a ideia de algarismo com os números naturais. Números naturais, eles vão eternamente aí 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É o que vai de fato dizer quantas unidades a gente vai ter numa determinada quantidade, tá, gente? Principalmente é para isso que os números naturais eles vão servir. Eles vão servir para a gente fazer essa contagem, para a gente relacionar sempre com uma quantidade, tá, galera? Isso é importante da gente falar. Então, os números naturais estão relacionados com a contagem, para a gente falar dessa questão das quantidades. Beleza, galera? E uma outra coisa que é legal a gente falar também sobre os números naturais é que, de fato, depois do 11 vem o 12, depois do 12 vem o 13, 14, 15, 16. A gente não tem um número natural que é o maior de todos, tá, pessoal? Esse conjunto dos números naturais, ele é infinito, tá bom, gente? É um conjunto infinito e não existe um maior número, vamos dizer assim. Conjunto infinito. Não existe o maior número de todos, tá, galera? Só que existe o menor, né, gente? O menor dos números naturais vai ser o número 0, tá bom, gente? Então vamos colocar uma observaçãozinha nesse item aqui, que o menor é o 0. Então temos um menor número, mas não temos um maior número de todos. Tá, galera? E uma outra coisa que é interessante nos números naturais, galera, é que a gente tem uma noção de ordem nos números naturais muito fixa e muito certinha, de forma que a gente sabe quem é o próximo número da nossa ordem, tá bom, gente? Eu sei que logo depois do 2 vem o 3, logo depois do 3 vem o 4, logo depois do 4 vem o 5. Isso parece uma coisa muito óbvia de falar, mas vocês vão ver que em outros conjuntos mais para frente, a gente não vai conseguir dizer qual é exatamente o próximo número. Então é interessante que a gente tenha essa ordem certinha, de forma a gente saber qual é o próximo número. Tá? Isso existe nos números naturais e dá para a gente uma ideia de antecessor e sucessor. Tá bom, gente? No caso aqui, o que acontece? O antecessor ele vai ser o número que vem logo antes. Então, se a gente considerar que a gente está listando os números naturais aqui da esquerda para a direita em forma crescente, o antecessor vai ser sempre o número que está à esquerda, tá bom, gente? Que vem antes do número. Antecessor é de antes. E sucessor, que é o número que vem logo depois. Opa! E sucessor, que é o que vem logo depois. Então, por exemplo, o que a gente pode falar aqui?
Em relação ao número 5, a gente tem que o sucessor dele é o 6, tá? E quem é o sucessor do 8? É o 9. Quem é o sucessor do 10? É o 11. E a gente pode concluir aí, galera, que todo número natural vai ter um sucessor, porque como ele continua eternamente indo aí para a direita, ficando cada vez maior, sempre vai ter um número logo à direita, sempre vai ter um próximo número, tá, gente? Então a gente consegue determinar quem é o sucessor e todo número tem um sucessor, tá bom, galera? Todo número tem um sucessor. Esse M fica uma beleza, peraí. Um sucessor. E ao mesmo tempo, galera, eu posso determinar os antecessores. Eu sei que quem vem antes do 8 é o 7. Quem vem antes do 5 é o 4. Quem vem antes do 11 é o 10. E todo número também vai ter um antecessor. Todo número vai ter um número que vem logo antes, menos o zero. Porque aqui, ó, galera, não existe um número antes do zero, porque os números naturais vão começar certinho aí no zero. Tá, galera? Então, todo número menos o zero tem um antecessor. Tem um antecessor. Opa. Então, beleza, galera. É importante, então, a gente considerar essa ideia de antecessor e sucessor, e isso existe no conjunto dos números naturais. Beleza, galera? Agora, em relação às operações básicas, gente, quando a gente está no conjunto dos números naturais, galera. Ah, uma coisa que eu esqueci que eu devia até ter falado no início do vídeo, tá bom, gente? Como que a gente representa esses números naturais? A gente representa com a letra N. Só que para a gente destacar a importância do conjunto para a matemática, galera, a gente faz esse N um pouquinho diferente. Então a gente às vezes duplica a perninha do meio do N, ou essa primeira perna aí, só para dizer que não é simplesmente uma letra N. É a letra N de números naturais, tá bom, gente? Toda vez que a gente observar esse Nzinho diferente, todo mundo vai estar sabendo, todo mundo vai saber que a gente está falando sobre o conjunto dos números naturais. Por ele ter essa importância tão grande assim para a matemática, a gente usa aquela ideia, né, de letras maiúsculas para dar o nome, só que aí a gente diferencia ela para dizer que não é qualquer conjunto que a gente está falando, é o conjunto N dos naturais, beleza? Agora sim, a gente pode seguir em frente, galera. Em relação às operações, galera. Vou até colocar em letras maiúsculas aqui, para dar um destaque. A gente tem, pessoal, que nesse conjunto dos naturais, a soma e a subtração, ela é bem fechadinha. Em qual sentido? No sentido de que, quando eu junto um número natural com outro número natural, quando eu somo os dois, a minha resposta também vai ser natural, tá bom, gente? Então, eu tenho, por exemplo, aqui assim, ó, eu tenho o 5, que eu sei que é natural. Quando eu somo ele com o 3, que também é um número natural, eu vou obter uma resposta também natural. 8 é natural, tá bom, gente? Então, a soma ela é fechada nos naturais aí, dá certinho, não tem falhas, não tem falha nenhuma, tá? Da mesma forma que a multiplicação. Quando eu pego um número natural 2, por exemplo, e multiplico por um outro número natural 10, eu vou encontrar a resposta também dentro dos números naturais. 2 vezes 10 é 20, então, natural, a multiplicação também ficou fechadinha aí no conjunto dos naturais, tá? Então, a soma e a subtração, elas fecham aí dentro do conjunto dos naturais. Soma e multiplicação. Não sei se foi isso que eu falei. Se eu tiver falado outra coisa, foi errado, tá? Soma e multiplicação, ela se fecha aí dentro do conjunto dos números naturais. Sem falar muita coisa, sem falar de elemento neutro, sem voltar tanto assim, tá, gente? Mas só para dar uma resumida, ok? Soma e subtração. Opa, agora eu falei errado com certeza. Soma e multiplicação são bem fechadas no conjunto dos naturais.
Beleza. Repetindo, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que se eu pego um número que pertence aos naturais e eu pego outro número que pertence aos naturais também, a resposta também vai pertencer aos naturais, tá? Tanto para multiplicação quanto para soma. Ok? Só que a gente tem um problema, galera, quanto às outras duas operações básicas: a multiplicação, oh meu Deus, a subtração e a divisão. Tá bom, galera? Quando a gente tem, por exemplo, assim, ó, eu tenho 2, que é um número natural, e eu quero subtrair pelo número 5, que também é um número natural. Esperava-se que a gente conseguiria obter uma resposta também dentro do conjunto dos naturais. Só que a gente não consegue, né, galera? A gente sabe, a gente já estudou o suficiente até aqui para saber que a resposta de 2 menos 5 é menos 3. E menos 3, esse número negativo, ainda não tem no conjunto dos números naturais, né? Então esse menos 3, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Então a gente tem um probleminha aí nos naturais. Só os números naturais não são suficientes para a gente resolver o problema, para a gente fechar a subtração, beleza? Aí a gente acaba precisando de um novo conjunto, beleza, gente? Da mesma forma, isso acontece na divisão. Se a gente pega, por exemplo, 5 dividido por 2, a gente sabe, hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, que 5 dividido por 2 dá 2,5. Vamos colocar na forma decimal aí. E 2,5 a gente sabe que é um número também que não pertence ao conjunto dos naturais. Então a gente tem problemas aí tanto na subtração quanto na divisão, tá, galera? É importante destacar aí. Então, os números naturais, eles não são suficientes para a gente resolver a subtração e a divisão. Problemas na subtração e na divisão. Dessa forma, a gente acaba precisando de um novo conjunto. Tá bom, galera? Para complementar e fechar tudo quando a gente chegar nos reais, galera, a gente começa a montar uma reta com esses números. A gente consegue montar uma reta, tá? E a gente faz, por referência, a gente coloca ela na ordem crescente, não é? Então a gente vai ter o seguinte, ó, quando a gente for montar, por exemplo, uma reta dos naturais. O que a gente tem é o seguinte, ó, peraí. A gente tem o número 0, pulamos para o 1, pulamos para o 2, pulamos para o 3, pulamos para o 4, pulamos para o 5, para o 6, para o 7 e assim em diante eternamente. Tá bom, galera? Essa fica sendo a reta dos naturais. Observe, pessoal, que não tem número nenhum aqui dentro. Ó. Do 0 eu pulo direto para o 1, tá bom, gente? Isso que dá aquela noção que eu falo de antecessor e sucessor, tá? Então, a gente pula direto do 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5 e assim em diante. E a gente começa a montar nossa reta, que à medida que a gente vai evoluindo através dos conjuntos numéricos aí, ela vai ficando cada vez mais preenchida. Beleza, galera? Então, basicamente, isso aí é números naturais, beleza? Esse é o conjunto dos números naturais. Espero que tenha ficado bem de boa para vocês aí nessa introdução, primeiro vídeo. A gente vai no próximo vídeo a gente vai falar sobre o conjunto dos números inteiros e a gente vai cada vez mais evoluindo aí, beleza, galera? Ficamos por aqui então nesse vídeo. Abraço para vocês e valeu!